Record na hora, boa tarde, seja muito bem-vindo. Começamos com o 11 do Benfica para o jogo com o Bayern de Munique, já com uma confirmação que Kokshu não vai ser titular. Este é o 11 do Benfica: Trubin, Osnes, António Silva, Otamendi e Dal. Meio campo com Barreiro e Renato Sanches, Di Maria, Prestiani e Sheldrup. Depois, na frente, Pavlidis. Kokshu não está no 11, ainda não há informação oficial sobre os suplentes, mas, ao que tudo indica, Kokshu estará no banco, depois da polémica com Bruno Lage, ainda a confirmar quando for conhecida a lista oficial de suplentes, para confirmar, então, esse estatuto de suplente de Kokshu. Mas, para já, este é o 11 de Bruno Lage para o jogo do Benfica frente ao Bayern. O Benfica defronta então hoje o Bayern na última jornada do Grupo C deste Mundial de Clubes. Pedro Neves Sousa, Marco Ricardo Silva, enviados da CMTV em serviço especial para o NAU. Pedro, consigo perceber que estás com adeptos do Benfica perto de ti. Como é que está aí o ambiente e também o que é que eles acham desta decisão de Bruno Lage em colocar Kokshu, pelo menos à partida, fora do 11 titular, à partida no banco? Boa noite. Há essa novidade do 11 de Bruno Lage. Os adeptos do Benfica vão entrando rapidamente, uma vez que a temperatura não para de subir, já passa dos 40 graus. Aqui há pouco estavam adeptos do Benfica, mas seguiram rapidamente, pouco antes deste direto. Como é possível ver, há adeptos argentinos, muitos adeptos do Bayern. Os adeptos do Bayern vão estar em maioria aqui no estádio em Charlotte, e por isso vamos a qualquer momento tentar encontrar um adepto do Benfica aqui no meio destes adeptos também. Aqui as camisolas do Bayern são muitas, adeptos não param de chegar aqui ao estádio de Charlotte. Também uma adepta do Bayern, mas que tem uma camisola do Benfica. Já houve adeptos que trocaram de camisola, mas há muitos adeptos que não param de chegar. Esperam-se 50 mil pessoas. Há aqui uma camisola de um jovem com o número 7 da seleção, com o nome de Cristiano Ronaldo, mas os adeptos do Bayern vão ser vão ser 46 mil adeptos do Bayern. Do Benfica vão ser 4 mil. Mais uma vez, tal como já aconteceu no primeiro jogo frente ao Boca Juniors, o Benfica vai estar em minoria nas bancadas, mas vamos ver quem faz a festa no final do jogo. Pedro Neves Sousa e Marco Ricardo Silva, em direto dos Estados Unidos, a acompanhar este último jogo do Benfica na fase de grupos. Recuperamos o 11 do Benfica com essa nota de que Kokshu não faz parte do 11, depois de toda a polémica frente ao Auckland City e a discussão com Bruno Lage. Aqui vemos o 11 novamente: Trubin, Osnes, António Silva, Otamendi, Dal, Barreiro e Renato Sanches, Di Maria, Prestiani, Sheldrup e Pavlidis. Portanto, Kokshu não está no 11 titular, está no banco. É essa a informação que temos. Kokshu vai começar no banco de suplentes. Recordo que no jogo frente ao Auckland City foi substituído, não gostou e teve uma troca de palavras bem acesa com Bruno Lage. Acaba por, neste último jogo, que é importante e decisivo para as contas do Benfica no Mundial de Clubes, acaba por ser relegado por Bruno Lage para o banco. Ontem, Bruno Lage já não tinha garantida a titularidade de Kokshu frente ao Bayern de Munique. O técnico do Benfica diz que, apesar do médio ter sangue turco, ele, Bruno Lage, tem sangue sadino. Logo, fervem em pouca água
Acrescenta que os dois já conversaram sobre o que aconteceu e que concordam que não foi um bom momento, até porque, revela Bruno Lage, a relação entre ambos sempre foi muito boa. Diz Bruno Lage que o assunto foi resolvido em família e que acredita que Cockchu pode ter uma importância muito grande no futuro do Benfica. Bruno Lage deixa ainda uma mensagem forte para o plantel. Diz que se tiver de dar uma ou outra patada, ou se tiver de haver uma ou outra zanga para a equipa ter mais atitude, é isso que vai acontecer. Termina esta ideia com a frase que passo a ler: quem nos pisar não vai ficar a rir nem a cantar. São frases fortes de Bruno Lage na conferência de imprensa de ontem. Amar Dedić está confirmado como reforço do Benfica. O lateral bósnio de 22 anos assina um contrato válido por 5 temporadas, a troco de 10 milhões de euros. Chega proveniente do Salzburgo. Dedić já aterrou em Portugal, já fez os exames médicos pelo Benfica. O Clube da Luz ainda não anunciou a contratação do novo reforço, deve estar para breve. Com esta contratação, a direção liderada por Rui Costa resolve o problema da lateral direita. Nas últimas 2 épocas esteve maioritariamente entregue a Osnes e a Tomás Araújo. Relembro ainda que Bruno Lage assumiu recentemente que necessitava de um lateral direito de origem. O Futebol Clube do Porto empatou frente ao Al-Ahly, está eliminado do Mundial de Clubes, obrigado a ganhar para ter esperança de continuar na competição. O Porto voltou a não ir além de um empate, desta vez a equipa liderada por Martin Anselmi empatou 4 golos frente ao Al-Ahly do Egito. O Porto esteve sempre atrás do resultado, depois de ter começado a perder logo aos 15 minutos. Rodrigo Mora, William Gomes, Samu e Pepe marcaram os golos da equipa portuguesa, que ainda assim foram insuficientes para o Porto continuar em prova. O Porto que despede-se assim do Mundial de Clubes sem conseguir qualquer vitória. Perdeu frente ao Inter Miami e empatou frente ao Palmeiras e ao Al-Ahly. Esta campanha nos Estados Unidos deixa Martin Anselmi numa posição ainda mais fragilizada. O futuro do treinador do Porto pode mesmo estar em causa. Ora, Martin Anselmi tem condições para continuar no Futebol Clube do Porto? Esta foi a pergunta que fizemos no site do Record e agora mostramos o resultado deste inquérito online. O não está à frente com 54,4% dos votos. Portanto, a maioria acredita que Martin Anselmi não deve continuar no Futebol Clube do Porto. Já 45,6% entende que o treinador ainda tem capacidade para continuar e que esta eliminação no Mundial de Clubes não tem influência no futuro de Anselmi no Futebol Clube do Porto. E depois de confirmada esta eliminação na competição, Martin Anselmi diz que não é o momento para falar sobre o seu futuro. Questionado sobre como vê o futuro no comando técnico do Porto, depois desta participação negativa na prova, o técnico prefere não comentar. Já sobrou empate a 4 golos com o Al-Ahly. Anselmi diz que os jogadores deram tudo até ao fim e mostraram um espírito competitivo. Acrescenta que não faltou coragem à equipa e aqui usou uma expressão curiosa que até não posso reproduzir. Martin Anselmi reconhece que os objetivos para a época foram todos falhados e diz que agora o Porto tem de ver o que falta e ir ao mercado para construir um bom plantel. Para o técnico do Porto, esta foi uma época de aprendizagem. O Record ouviu versões diferentes sobre se Gyökeres vai ou não apresentar-se no Sporting a 6 de julho e, segundo uma fonte próxima do jogador, o avançado sueco já terá informado Frederico Varandas e Bernardo Palmeiro de que não irá apresentar-se na pré-época caso o atual impasse relativo à saída continue. Outras fontes próximas do processo desmentem esta informação, negando que Gyökeres tenha informado o clube de que não vai apresentar-se a 6 de julho no treino do Sporting. Estas fontes indicam que o clube está tranquilo relativamente a toda a polémica. Certo é que se mantém um impasse relativamente à saída com Arsenal e Juventus na frente da corrida pelo goleador. Catarina Larsson, mulher de Frederico Varandas, publicou uma fotografia ao lado de Gyökeres no Instagram pessoal da mulher do presidente do Sporting. Foi publicada uma imagem em formato de story no casamento de Morten Newman e nessa foto que estamos aqui a ver aparece Catarina Larsson e Viktor Gyökeres, visivelmente sorridentes e a fazerem um brinde. O momento em que esta foto surge parece sugerir que as tensões entre Gyökeres e Frederico Varandas estão sanadas e de volta à normalidade.
Relembro que o presidente não esteve presente nesta cerimónia, que se realizou na Dinamarca, devido ao jogo de futsal do Sporting. Kovačević prepara-se para deixar o Sporting um ano depois de ter sido apresentado como reforço. Segundo o Record, o guarda-redes de 27 anos está a caminho do Norwich, da segunda divisão inglesa. A SAD do Sporting vai encaixar 2,4 milhões de euros fixos, aos quais podem vir a acrescentar-se outros 2 milhões, dependendo da prestação em Inglaterra, e ao futuro desportivo do Norwich. Kovačević pode ter deixado o Sporting numa situação em que pode ter dado pouco prejuízo relativamente ao que o clube de Alvalade investiu na sua contratação, junto do Racó, por 4,8 milhões de euros no último verão. A administração de Frederico Varandas vai ainda garantir uma percentagem de uma futura transferência de Kovačević. E o Sporting está a tentar travar o negócio de Diomande para o Crystal Palace. A SAD, liderada por Frederico Varandas, exige 60 milhões de euros para libertar o central, valor que o Crystal Palace recusa pagar. As negociações entre clubes devem continuar, numa altura em que os argumentos da equipa inglesa já terão convencido Diomande. O Record garante que o Crystal Palace oferece a Diomande um salário 3 vezes superior ao que recebe no Sporting. Diomande pode passar a receber 4 milhões de euros por ano e, além do motivo financeiro, a defesa central tem como objetivo jogar na Premier League. Voltamos ao Benfica, esse jogo de hoje com o Bayern, com o 11 oficial e com essa confirmação. Kokshu está no banco. Vamos recordar o 11 do Benfica: Trubin, Osnes, António Silva, Otamendi, Dal, Barreiro, Renato Sanches, Di Maria, Prestiani, Sheldrup e Pavlidis. É este o 11 do Benfica, com essa nota que estava a gerar mais curiosidade junto dos adeptos do Benfica e não só, que era o estatuto de Kokshu. Vai mesmo ficar no banco frente ao Bayern neste jogo decisivo para as contas do Benfica no Mundial de Clubes. E é por aqui que começamos a conversa neste Record na Hora, com o Sérgio Cretinas, o Vítor Pinto, também o Pedro Sousa. Boa tarde aos três, um gosto de estar aqui convosco. Sérgio, Kokshu no banco, a vontade de Kokshu de ganhar, a justificação que Bruno Lage deu, não é suficiente para agora ser titular, ou há aqui mais alguma coisa? Ou afinal um castigo? Boa tarde, David. A tua pergunta é muito pertinente. Acho que é bom lembrar essa vontade de ganhar. Não sei se estou para ver um jogador de futebol que não tenha vontade de ganhar. Estou para ver alguém que não tenha vontade de ganhar. As pessoas têm vontade de perder. Não sei se há muita gente ou não. E eu acho que é óbvio que isto é o castigozinho que Bruno Lage pode aplicar a Kokshu. A partir do momento que houve um processo de desvalorização do incidente, até pelo próprio treinador, logo a seguir ao jogo, que o Benfica permitiu, que a estrutura do Benfica tenha permitido que tudo tenha sido ultrapassado, em teoria, com uma declaração de inócua e mais justificativa do que confessional ou assumitiva da parte de Kokshu. Eu acho que acaba por ser o mínimo que o treinador pode fazer, é deixar o jogador no banco, pelo menos neste jogo com o Bayern. Estou curioso para saber se vai ser lançado durante o jogo ou não. Não sei o que é que o jogo vai pedir, mas também estou curioso para ouvir a explicação de Bruno Lage para deixar Kokshu no banco, porque acho que vai assumir que foi uma opção técnica e não vai estabelecer nenhuma relação de castigo com aquilo que aconteceu no jogo com o Auckland. E vai escudar-se nessa opção técnica seguramente, mas eu acho que todos percebemos que não é opção técnica, sobretudo porque o Benfica tem fragilidades, até por causa da colocação de Osnes como lateral direito. Falta gente no meio campo e está a jogar Prestiani, está a jogar Leandro Barreiro, está a jogar Sheldrup, jogadores que habitualmente não jogam de início no Benfica. É claramente uma prova de que não é uma opção técnica de Bruno Lage, por muito que ele o venha a justificar no final como tal. Vítor, o que é que achas deste castigozinho, como diz aqui o Sérgio?
Antes de mais, boa tarde, Sérgio, boa tarde novamente ao Pedro e, sobretudo, a todos que estão com recorde na hora, que recordem todas as horas. A decisão técnica, a partir do momento que não temos informação, se não tê-lo-íamos reportado, de uma intervenção presidencial ou de uma intervenção da estrutura no processo, ou sequer, também não temos informação disso, de que forma é que foi acionado o regulamento interno e não foi aberto nenhum processo disciplinar, também que tenhamos conhecimento. Se, como dissemos aqui desde o início, tudo estava encaminhado para ficar na esfera do treinador e o treinador expôs-se a falar com o jogador no dia a seguir ao jogo, a criarem aquela foto, aquela oportunidade fotográfica, para adaptar o termo anglo-saxónico, antes do treino, daquele abraço hipócrita, como se estivesse tudo bem, e da declaração narcisista do Cockchu, onde é só eu sou assim, eu faço isto, eu tenho este comportamento, eu quero ganhar, eu sou tudo. Esta é a imagem que falas, não é, Vitor? Oh, David, sim, exatamente. Há muitas relações tóxicas, mesmo fora do futebol, mesmo em relações pessoais, sentimentais. Todos nós já lidamos com pessoas completamente egocentristas, narcisistas, que falam só no eu. É que foi isto que se passou com o Cockchu. Estava a ouvir o Cockchu a falar e estava a pensar naqueles psicólogos de relacionamentos, quase a usarem essa declaração de Cockchu como um exemplo de narcisismo, ainda por cima, nem minimamente disfarçado. Era tudo eu. Eu fiz isto porque sou assim, e se tu quiseres ficas comigo, se não quiseres, olha, paciência. Portanto, eu custo 29 milhões e meio de euros, se não gostares de mim assim, olha, paciência. Eu sou turco, eu faço isto, eu quero ganhar, enfim, adiante. Todos sabemos o que se passou. O mínimo que o Bruno Lage podia fazer para salvar a face como líder do grupo era precisamente esta decisão. Deixar o Cockchu no banco, vai fazer a gestão depois ao longo da partida. O Cockchu nem sequer começou o Mundial a titular, mas foi justificado lá pelo adesivo ou pela ligadura, ou seja lá o que for, da lesão que tinha desde a coxa até ao joelho, ou coisa que o valha. Portanto, a partir daqui é uma decisão claramente técnica, porque não acredito que tenha sido imposta por Rui Costa ou pela estrutura do Benfica, até porque o Bruno Lage, nas conferências de imprensa, dá-se ao desplante mandar recados para a estrutura do Benfica, ou questionar a estrutura do Benfica, mas dentro daquilo que é a esfera da decisão técnica, houve claramente uma componente disciplinar e comportamental que foi decisiva para esta opção de Bruno Lage em deixar Cockchu no banco. Aliás, ele ficou tão contente com o golo de Renato Sanches que até se excedeu na forma como se dirigiu a Cockchu. Portanto, aí está Renato Sanches a titular com o Leandro Barreiro no meio-campo. Pedro, esta decisão de deixar Cockchu no banco, o Bruno Lage está a fazer, vai contra o que disse? Há aqui incoerência entre aquilo que disse depois do jogo, antes deste jogo e agora esta decisão? Boa tarde. Eu, depois do consultório sentimental do Vítor Pinto, tenho poucos argumentos, mas... Sim, deixou-nos aqui de ratos. A ti também? Eu também estava fascinado a ouvir o Vítor Pinto e se marca uma consulta para depois do programa. Ele tem o dom da palavra. Eu me surpreendo mais de não existir turcos no 11 inicial do que propriamente o Cockchu. Acho que era o mínimo que se exigia ao Bruno Lage, era não colocar o Cockchu no 11. Mas também acho que não deve jogar, não é só não colocar no 11, que é um sinal que dá para o resto da equipa. Todos vimos o que se passou, acho que não é preciso legendas, mesmo não tendo percebido na plenitude com... agora fala-se assim, não é? Sim, que é para ninguém perceber. Ninguém perceber. Mas mesmo tendo isso, eu creio que também todos percebemos. Eu percebi porque é que o Benfica não veio oficialmente ou publicamente, porque se instaurasse um processo ao Cockchu, tinha que envolver o treinador nisto. Isto não começa e acaba. Seriam dois, não é? Pronto, não começa e acaba no Cockchu, é a minha opinião. Para castigar um, tinha de castigar. Não é só isso. O Cockchu ou o seu advogado teria que chamar à colação o Bruno Lage. Ponto. E, portanto, eu acho que o Benfica nesse aspecto teve bem, porque uma coisa é concomitante com a outra. Agora, razões desportivas, o que me deixa mais intrigado é... eu não sei só que uma vez Sheldrup e Prestiani jogaram juntos.
É o 11 do Twitter, quase, não é? A rapaziada do Twitter deve estar satisfeita. Mas há aqui uma coisa que importa. Eu fico muito satisfeito por ver Prestiani e Sheldrup, porque, como nunca os vejo, acho que é uma oportunidade de vermos. É contra um adversário forte, que já agora joga com reserva. Convém não esquecer isso, não é? Joga para ali 1 ou 2 titulares, quanto muito o Neuer. Thomas Müller no ataque. O Müller não é um titular. Não, o Müller vai deixar o Bayern. Vai fazer a despedida, não é? E, portanto, é preciso também enquadrar a coisa toda, não é? Não é o Benfica na Baviera, como no outro dia, com o Cabo Rei a jogar 45 minutos, sem avançados, aquela coisa que houve naquele dia. E, portanto, eu acho que o Lage era o mínimo que podia fazer. Acho que faz bem. Agora, não era preciso a comunicação do Benfica ter começado a publicar a fotografia que estamos ali a ver no lançamento deste jogo. Quer dizer, não era necessário tudo isto. Eu percebo, mas não era necessário. Se no final do dia era para chegarmos a este ponto, que era dele e bem não jogar nesta partida. E dito isto, o que é o mais importante, o jogo de hoje determina muita coisa. Determina mercado, determina o futuro de Bruno Lage e determina o que o Rui Costa vai dizer um dia destes. E, portanto, não são só 90 minutos de um Mundial de Clubes que começou agora. Vítor, falaste da intervenção presidencial. Fiquei com a sensação que estavas a dizer que não sabias se tinha havido, certo? Não estavas a ser irónico. Não houve mesmo. As informações que temos é que a conversa, aliás, foi o Sérgio Critinas que brilhantemente nos ajudou no passado sábado a entender esse enquadramento. Eu só tinha a informação que no balneário... Sim, a questão é se tinha havido desde então. Ou seja, recentemente e antes desta decisão. Não temos foi decidido, eu creio que por várias informações, que foi decidido que devia ser mantido este caso na esfera do treinador. É discutível essa opção, mas se calhar já vimos noutros clubes presidentes a serem mais interventivos noutros momentos em situações disciplinares e isso poder ser entendido como uma quebra da autoridade do treinador e de lapidar a autoridade do treinador. Neste caso, houve claramente a intenção por parte da estrutura do Benfica de deixar a resolução do caso na esfera do treinador. A única situação que ainda me desperta dúvidas, porque não há processo disciplinar, é apenas se houve algum acionamento do regulamento interno. Mas isso, acionar o regulamento interno, é automático, tem a ver com aquilo que está articulado, mas para já, neste momento, não sei que informações é que o Sérgio já tem, não há nenhuma indicação sequer que o regulamento interno tenha sido ativado, porque, repito, não há nenhum indício das informações que estamos recolhendo que alguém da estrutura do Benfica, ou responsável pela área do futebol, ou, sobretudo, o Presidente, tenha reunido com o Cockchu para debater esta questão. Quem reuniu foi Bruno Lage, e a partir daí o Cockchu entendeu-se com Bruno Lage e foi ao balneário. A versão que saiu foi também do pedido de desculpa, mas eu não ouvi dizer I'm sorry. Ele fala muito bem inglês, mas o I'm sorry escapou lá no vocabulário, a menos tenham posto lá a música de Justin Bieber, o Is It Too Late Now to Say Sorry, pois que como banda sonora, o I'm sorry ninguém ouviu, essa parte das aulas de inglês escapou-lhe. Portanto, os jogadores entenderam como pedir desculpa. Até acho que foi Prestiani que disse isso, salvo mas eu. tenha havido pedido de desculpa em privado, não sei, não sabemos, não é? Pois, mas isso é como os jogadores entendem. Agora, sim, se ele pediu efetivamente desculpas, olha, claro. O problema é que aquela publicamente questão não. foi pública, Claro, não foi privada. Claro que sim. Exatamente. Ou foi uma ofensa pública, tem que ter desculpas públicas. Ou uma infração pública, neste caso. Eu já agora, sobre isto, eu não sei também qual foi a intervenção do Rui Costa no processo. Não sei se falou. Até porque eu tenho dúvidas se Rui Costa acrescentaria alguma coisa publicamente. Já discutimos aqui assim, publicamente acho que não acrescentava nada. Acho que há uma estrutura do Benfica que na minha opinião, falhou. Pode ser o Presidente até, se calhar. Mas a partir do momento que há uma intervenção pública de Cockchu no dia a seguir, mais a frio, a reconhecer que, pronto, que é turco e que às vezes lhe salta a tampa e até desculpar-se, a dizer não foi nada que outros jogadores não tenham feito. Isto é uma declaração que eu acho que é muito pior. Acho que é pior do que aconteceu no jogo. No jogo, todas as pessoas podem ter momentos de loucura e fazer coisas que perdem o controle e conseguem. E
Já vimos muitos jogadores a perder o controle dentro Qual do é campo. a coisa que foi pior da conferência de ontem? Por ti foi essa? Não, da conferência não, da declaração de Cockchu. Da Cockchu. Para mim Depois é pior Cockchu a frio ter aquela declaração em que, além de não pedir desculpa, só arranja justificações para aquilo que fez. E não é capaz de ter Mas humildade. o sangue turco para dizer... também é uma expressão do Bruno Lage. Sim, veio no dia a Sangue seguir. Sadino. E o Sangue Sadino não Mas está acho a que é o desvalorizar pior também a momento. situação? O Bruno Lage, o Ao pior dizer momento de que um tem sangue comunicação... turco e o outro tem sangue sadino e que foi assim Mas que o pior reagiu, momento de comunicação de Bruno Lage até foi depois do jogo, e quando tentou desvalorizar a situação. Aquela história do vontade de ganhar. Falas A desse. única coisa que tenho que dizer é não gostei, mas não quero falar sobre isso hoje, amanhã mais a frio falamos. É o melhor, porque acho que houve essa tentativa, acho que o Pedro tem razão nesse lado de um processo disciplinar ou uma ação mais musculada sobre o Cockchu podia levantar a questão de, e então o treinador, porque também se portou muito mal naquele processo, na segunda parte. Acho que há outra questão que é, custou 30 milhões de euros. O Benfica não pode arriscar este jogador agora. Não é um jogador que o Benfica esteja em condições de dizer vais agora ser emprestado ali ao Tondela. Não pode fazer isso com o Cockchu. Portanto, acho que há aqui há muita coisa que eu acho que foi ponderado no Benfica. Que é comprar uma guerra com este jogador seria, se calhar, complicado e com danos colaterais difíceis. Mas eu acho que há um momento em que a estrutura tem que se assumir e tem que dizer isto tem que ter um pedido de desculpa. E vamos continuar também a falar disto e eu vou querer continuar a ouvir-vos, mas quero também ouvir a opinião dos adeptos do Benfica sobre esta decisão de Bruno Lage em colocar Cockchu no banco, e para isso conto, obviamente, com a ajuda do Pedro Neves Sousa e também do Marco Ricardo Silva, que estão nos Estados Unidos com adeptos do Benfica. Pedro, o que é que os adeptos acham desta decisão de Cockchu ser suplente? Boa noite. Há muitos que ainda não sabem. Bruno Lage já escolheu o 11. Cockchu vai para o banco. Parece-me bem essa decisão. Para mim está tudo bem. Quer é a vitória. O Benfica. Quantos quilómetros é que fez até aqui e se acha que vai valer a pena essa viagem? 6 horas. Vai valer. Valeu. Confiante também? Sim. Para ti, qual é o resultado? Qual vai ser o resultado? Benfica vai ganhar. Quanto? Não sei. Também eu olho para aqui, para esta moldura humana, vê... Os Estados Unidos, ou onde eles estão, tentam apoiar ao máximo para que saiam daqui com o apoio dos portugueses, não é? Acha que a temperatura vai aquecer ainda mais com esse ânimo benfiquista? Vai aquecer ainda mais com esse ânimo benfiquista? Eu acho que sim. Já está muito quente, mas espero que ainda aqueça muito mais e que saímos daqui com a vitória, claro. Uma família toda. Como é que vê a presença aqui do Benfica? Eu acho que é interessante porque é um motivo de todos os portugueses se juntarem e apoiarem, e parece que estamos em Portugal. É uma maneira de conviver e sentir que estamos um pouquinho de Portugal. Há muitos que ficam até emocionados. Claro que sim, claro que sim. É sempre bom trazer os clubes ou o que seja da nossa cultura para que sentimos um pouco de Portugal aqui, neste momento. Obrigadíssimo, bom jogo para vocês, adeptos que vão chegando aqui, adeptos do Benfica que querem a vitória, também muitos do Bayern, também muitos argentinos, brasileiros também, porque querem saber quem vai jogar com o Flamengo nos oitavos, e não há muitos adeptos e o ambiente vai aquecendo cada vez mais para este Bayern-Benfica. Ao Benfica basta o empate para seguir em frente.
Reportagem direto dos Estados Unidos, Pedro Neves Sousa e o Marco Ricardo Silva a acompanhar o Benfica. E todos sobre este tema Cockchu, vamos ouvir o que disse Bruno Lage, que falou desta polémica com o Cockchu. Para o treinador do Benfica, o médio turco ainda vai ser importante para o clube. Aqui o mais importante para falar sobre esse assunto é que, quer eu, quer o jogador, temos consciência que não foi um bom momento, e eu, como líder, tenho que ser o primeiro a reconhecer. Ele tem sangue turco, como eu tenho dito várias vezes, mas eu também tenho, o meu sangue é sadino e também fervo de uma forma também muito rápida, apesar de às vezes e muitas vezes não demonstrar. Mas aquilo que é mais importante foi que nós conversámos, olhos nos olhos, cara a cara, e tentar perceber como é que duas pessoas que se relacionaram sempre muito bem durante o ano tiveram aquele momento. O mais importante é eu perceber, e eu percebo que ele é uma pessoa grata, porque em jeito de brincadeira nós colocamos um sorriso na cara, e ele é uma pessoa muito grata por isso, e nós sabemos disso. Assim como ele sabe o jogador que é e o quanto é importante para mim, no presente e no futuro, e acredito que pode ser um jogador com uma importância muito grande neste grande clube que é o Sporting Lisboa e Benfica. Isso é que é o mais importante. A outra questão, e nós temos falado muito em família, como vocês sabem, o assunto foi resolvido em família, e aquilo que eu sinto e espero que sejamos todos suficientemente inteligentes para, uma vez mais, num momento não menos positivo, como já tivemos anteriormente, possamos ser ainda mais coesos, unidos e determinados em fazer o nosso trabalho. Isso é que é o mais importante, e estamos em sintonia nesse assunto. Ora, Cockchu não joga, pelo menos como titular, está no banco. Vamos recordar o 11 do Benfica para este jogo com o Bayern. Na baliza Trubin, depois Osnes, António Silva, Otamendi e Idal. Meio campo com Barreiro, Renato Sanches, depois Di Maria, Aprestiani, Sheldrup e Pavlidis. Este é o 11 do Benfica com Cockchu no banco. Vítor Pinto, ouvimos ali Bruno Lage falar de sorriso, de um jogador importante, e tenho aqui apontado que o assunto foi resolvido em família, um grupo coeso e unido. Com tudo isto que ouviste, então porquê Cockchu está no banco? Consegues perceber? Sim, porque tudo que o Bruno Lage disse, isto é as mesmas coisas, é exatamente um paralelo com aquilo que o Cockchu disse. Tudo o que o Cockchu disse é verdade. Ele pode ter a personalidade dele, o feitio dele, por aí fora. Existiu um momento em que falhou, tem que ser responsabilizado por isso. Tudo o que o Bruno Lage disse é verdade. Ele não falou do preço do Cockchu, mas o Cockchu é a contratação mais cara de sempre do futebol português. Portanto, tem responsabilidades a esse nível. Tem que ter importância no Benfica. Tem que dar muito mais ao Benfica do que aquilo que deu estas duas épocas. Tudo verdade, só que essa situação não iliba o Cockchu de ter que ser responsabilizado por algum momento em que não esteja à altura das suas responsabilidades. E é só isso que está em causa. Como diz alguém que costuma participar nestes debates, está tudo bem com isso, não há problema nenhum. Portanto, tem é que ser responsabilizado. Cockchu, o Benfica optou por não ser uma ação disciplinar musculada, no sentido de afastar o jogador da disponibilidade para o jogo com o Bayern. A ideia da resolução em família é muito bonita, mas tem a ver com aquilo que foi dito, ou melhor, com aquilo que percebemos que era a linha que o Benfica estava a seguir, tentar que fosse dentro da esfera técnica e do grupo que a situação fosse solucionada, mas é preciso, David, esse é que é o segredo para terminar, é conseguir que estas resoluções de problemas em família não causem fraturas que possam mais à frente abalar ainda mais a coesão do grupo. Neste caso, se Cockchu, depois do ato da ofensa pública, da irresponsabilidade pública, da insubordinação pública, fosse premiado com a titularidade, isso criaria um cenário de desigualdade dentro do grupo que seria muito difícil de corrigir mais à frente. Por isso, o que Bruno Lage disse é tudo verdade, mas claramente o Benfica fica muito melhor para o futuro, a médio e longo prazo, com o Cockchu não sendo titular no jogo de hoje. Quanto ao Aktürkoğlu não jogar,
já nos deixa mais intrigados, mas vamos deixar isso para outras núpcias. Vamos também falar disso, mas Pedro, em relação a Cockchu, o Vítor falava ali da questão de ser titular, podia criar uma desigualdade. Mas começar no banco e se aos 50 ou 60 minutos, olha, por exemplo, o minuto em que foi substituído, Bruno Lage ao lançar, fica tudo na mesma, não há problema nenhum? Já não há desigualdade? Portanto, eu entendo esta decisão de Bruno Lage se em qualquer circunstância ele não entrar no terreno de jogo. Mas também que não o humilhe, que entrar aos 90, aos 89 ou qualquer coisa parecida. Portanto, isto vale para os dois lados. Entendo esta tomada de posição do treinador do Benfica, se ele não jogar mesmo hoje. Mas, repito, não o pode colocar aos 88, 89 ou 90 minutos ou qualquer coisa parecida. E, portanto, eu sobre esse aspecto acho que é um sinal bom que Bruno Lage dá depois de tantas coisas ditas por ele que, no meu ponto de vista, não fazem sentido algum. E, portanto, não é sobre este tema, é sobre vários temas. Ele fala sobretudo sobre nada e com grande propriedade sobre coisas que nem domina, como até a comunicação para o exterior. E, portanto, dito isto, eu creio que este jogo reforça esta ideia que eu acho que é muito importante para as pessoas que estão em casa e que vão assistir ao jogo e que são adeptos do Benfica, sócios do Benfica. Este jogo vale mais do que um jogo. É o futuro de Lage, é o que é que Rui Costa vai dizer à nação benfiquista daqui a uns dias. É muitas coisas. E isso passa para segundo plano a questão Cockchu com tudo isso que está em causa? Ser porque eu não concordo com o Vítor, o Cockchu não foi o jogador mais caro da história do futebol português, o mais caro foi Enzo, 44 milhões de euros, o segundo foi Darwin, este é o terceiro. Feitas as contas. Sim, o Enzo, esse valor é depois da venda, não é? Que não, custou 44, foi o que ele custou. À cabeça. Custou 44. Já tivemos esse debate sobre outras compras à cabeça e vendas à cabeça. Eu não concordo contigo. O Enzo, sim, feitas as contas, já quando foi do Bruno Fernandes, discordámos. Quando foi contratado, foi mais caro que sempre. É evidente que o dinheiro pesa, o investimento feito pelo Benfica. Não sei se o Benfica está a pensar colocá-lo no mercado, se é que já colocou. Essa é outra questão também muito relevante. É perceber se há alguém para dar dinheiro e que quantidade de dinheiro por Cockchu, porque eu também ouvi na conferência de imprensa de ontem e sei, isso foi um pedido expresso do treinador, ele ontem só falou em lateral direito e ala direito, mas que quer jogadores com outra dimensão física, quer jogadores, sei lá, como o Ioqueras, o Yulman, o Samu, os jogadores com mais dimensão física. Como o Tiago Almada quer ou não? Não, esse não é. Mas nem o rapaz que foi agora contratado para o lateral direito também não é um jogador do confronto físico. Portanto, estas incongruências que são verdadeiramente alarmantes, porque passaram 9 meses e agora é que descobriu que tem que mudar radicalmente o espírito da equipa. 9 meses depois, não nasceu um bebê. Mas há questões, o Benfica está desde fevereiro para conseguir um lateral direito. Para ir ao Mundial de fevereiro, não, desde... Não, fevereiro, desde a lesão de Bá. Desde que saiu o Gilberto. Desde a lesão de Bá, que o Benfica está claramente a necessitar de um lateral direito para o Mundial. Pensou que o Nelson Semedo... Foram 4 meses nisto e o Nelson Semedo, se calhar, já há algum tempo perceberam, aliás, o próprio Nelson Semedo, há umas 3 semanas, a declaração que teve pública, percebeu-se claramente que não estava para aqui virado, não é? E o Benfica conseguiu ir ao Mundial de Clubes sem lateral direito. Que é uma coisa com 2 centrais. Com 2 centrais, sim. É uma coisa notável. Levou também o Joshua Winder, pronto, que está ali, se for preciso, para tapar um buraco. O lateral direito não levou nenhum lateral direito, levou o Leandro Santos, que também não entra muito nas contas do treinador. Não é? Muito nem pouco. Nem pouco, sim. Pelo menos enquanto for o sistema de defesa a 4. Portanto, há aqui uma série de problemas. Eu acho que o próprio Bruno Lage está a ocupar um espaço. E muitas vezes o Pedro diz uma coisa que é... Disse há pouco uma coisa que é verdade. O Bruno Lage tem falado sobre tudo. O Bruno Lage falou sobre o João Félix como se o João Félix fosse jogador do Benfica. Mas já o Tiago Almada não lhe apeteceu. Não lhe apeteceu. Mas também falou o Dedic, que conhece muito bem. Falou do extremo do Feyenoord, que é um jogador interessante. Do Adjus Moussa também. Tem falado de muitos jogadores. Como se fosse... Mas se calhar... Está a falar demasiado para alguém que pode não ficar? Acho que ou seja, quando ele diz que temos que ser mais agressivos fora do campo, o que é isto? Isto é o discurso do Noronha Lopes. Foi o Barreto que eu enfiei. Eu acho que Bruno Lage, parece-me a mim,
está a fazer, está a tentar tapar um vazio que ele acha que há no Benfica, naquela estrutura do Benfica. A estrutura do Benfica, a nível de contratações, consegue, lá está, mais uma vez, o exemplo do lateral direito é muito bom. O Benfica, desde fevereiro, tem uma lesão grave de Bá e chegou ao Mundial sem lateral direito. Pronto, e sabendo que Tomás Araújo tinha que parar por causa da questão da pubalgia. O Bruno Lage, quando apela ao Benfica para ser mais agressivo para o exterior, se calhar está a pensar em alguma falta de comunicação em momentos mais chave da época, e muita oposição de Rui Costa criticou o Rui Costa por esse silêncio em vários momentos da época. Não é? Então ele está a criticar o Presidente. Está a criticar, está a criticar uma estrutura. Fantástico. O Bruno Lage também está a juntar-se ao coro. Está a criticar a estrutura do Benfica. Eu percebi logo isso. João Manteiga, João Noronha Lopes, Bruno Lage. Não tenho dúvida nenhuma que o Bruno Lage, quando diz essas coisas, está a mandar recados para dentro. Não tenho dúvida nenhuma. Mas achas que ele teve noção do que disse? Este tipo de discurso? Teve. Ele escreveu e tudo, porque ele foi lá várias vezes. Ele disse 13 vezes. Teve. 13 vezes, como é que é, Vítor? Que estavas há pouco no outro debate comigo. Agressividade, falou 13 vezes em agressividade. Acho que Bruno Lage pode parecer. E qual é o mais objetivo de dizer isso para Rui Costa? Não é só para o Rui Costa, é para muita gente ouvir. Mas a agressividade, conseguem perceber em que aspecto? Qual é essa agressividade que poderá querer da estrutura do Benfica? Eu acho que agressividade no mercado? Por exemplo, também. Agressividade. Quando também, o Rui Costa também no diz aquilo mercado. do Varandas, Exatamente, que o Sporting domina as coisas. Aquela agressividade que o Benfica, que o Rui Costa mostrou aparentemente só depois da final da taça. E quando muita gente. Qual agressividade, Sérgio? Aquela do comunicado, como é que é? O Vítor, são 3 coisas. O comunicado. Não, o comunicado FIFA e FAB, e passou 30 dias. Eu não sei do castigo do Mateus Reis, mas também não sei o que é que resulta dessas queixas do Benfica. Mas muita gente critica Rui Costa por quando Frederico Varandas deu aquela entrevista em fevereiro, creio eu, 21 de fevereiro, não foi a famosa entrevista de 21 de fevereiro? Sim, ao canal Sport TV, que o Benfica não tivesse regido, ao contrário do Porto, que regiu. E também não ganhou muito com isso. O Benfica emitiu um comunicado, sim. Não, mas o Porto fez um comunicado muito mais muito duro. O Benfica fez um comunicado nessa altura. Vamos avançar para falar de Gyökeres, porque há, claro, estava com saudades. Não, mas vamos já tratar disso porque Catarina Larsson, mulher de Frederico Varandas, publicou uma fotografia ao lado de Gyökeres no Instagram pessoal da mulher do presidente do Sporting. Foi publicada uma imagem que vamos agora ver, esta mesmo, em formato de story, no casamento de Morten Hjulmand. E nesta fotografia aparece Catarina Larsson e Viktor Gyökeres, visivelmente sorridentes, e a fazer um brinde. O momento em que esta foto surge parece sugerir que as tensões entre Gyökeres e Frederico Varandas estão sanadas e de volta à normalidade. Relembro que o Presidente não esteve presente nesta cerimónia que se realizou na Dinamarca devido ao jogo de futsal do Sporting. Também alinhas nesta teoria, Pedro, de que se a mulher de Frederico Varandas está ali sorridente a brindar com Gyökeres é porque Gyökeres e Frederico Varandas não têm qualquer tipo de problema? Há aqui uma relação entre uma coisa e outra? Não alinho em teoria nenhuma dessas. Nem em conspirações, nem em teorias, nem nada disso. Isto vale o que vale. O que pode mudar aqui a face de um lado e do outro é: aparecem as mensagens ou não aparecem? Aparece o acordo do Arsenal com o Gyökeres ou não aparece? E portanto, por um lado e para o outro, é o que pode mudar a face. E portanto, já todos percebemos, com telefonemas, mais telefonemas, menos telefonemas, o Gyökeres quer ir embora. O seu empresário quer que ele vá embora. O Presidente do Sporting já colocou as condições. Portanto, as coisas estão muito claras para mim. Então esta imagem não tem nada a ver com futebol, é apenas um momento de lazer e... Aliás, ele foi a 2 casamentos. Agora, durante as férias, li há um bocadinho. Ele foi a 2 casamentos, o Gyökeres. Mas ele não se casou ainda. Eu creio que... Não, acho que não. A mulher de Frederico Varandas, que é o Larsson, ela é que é, por aquilo que sei, convidada, a primeira convidada, porque ela é muito amiga da mulher de Hjulmand. Sim. Foi como explicaram, portanto, o convite foi para ela, mais um, que seria o marido, e que não foi o marido. Por acaso também é o presidente do Sporting, neste caso. Só por acaso. Por acaso. Mas, portanto, para ti esta imagem também não tem nada de futebol, porque há aqui o que estão a relacionar é aquilo que explicámos, se há tensão Gyökeres Frederico Varandas,
o porquê desta fotografia. A senhora Larsen não foi enviada por Frederico Varandas para intermediar ou negociar qualquer paz com Gyökeres. Obviamente não foi isso que aconteceu. Foi um casamento, há ali um momento de descontração em que... Isto é uma fotografia só, nem sequer é um vídeo, é uma fotografia. É um momento em que se vê duas pessoas a sorrir e a brindar, como é normal que aconteça em casamentos, que são normalmente dias de alegria, pelo menos esse dia é de alegria para os noivos. Sim, é verdade. E eu acho que isto é extrapolar qualquer leitura desta imagem. Acho que não vale mais do que uma imagem de duas pessoas complementarem-se num casamento, mais nada do que isso. Porque é verdade que Gyökeres continua com a sua intenção muito firme de sair do Sporting, e é verdade que Gyökeres e os seus empresários têm tido esta batalha mediática também com o Sporting, alegando essa tal promessa que o Sporting não reconhece. Portanto, como diz o Pedro, é tudo muito claro. A única coisa que não é clara de facto, ou a única coisa que é preciso esclarecer é o ponto em que se vão encontrar. Porque é tudo muito claro de um lado ao outro, sabemos muito bem o que é que cada um quer, sabemos muito bem o que é que cada um alega e argumenta em cada passo. Já falaram ao telefone? Que já falaram, que tem havido mais que uma vez, que houve conversas duras e até difíceis. Isso tem acontecido, vai continuar a acontecer. Eu acho que, o Pedro fala das mensagens, eu acho que pode haver um momento definidor, que é perceber se Gyökeres se apresenta ou não no dia 7, que é o dia em que eu acho que ele tem que ser... 6, creio que é o dia para estar em Lisboa, creio que na Academia é dia 7, mas sim, 6 ou 7. É um momento que vai ser definidor. E o que é que define o quê? Ele não aparece aos treinos. E isso define o quê? Clarifica o quê? É uma guerra total e aberta, e a partir daí, a corda... Eu acho que deixa de haver margem para haver um acordo qualquer a partir daí. Também acho isso. Pronto, acho que é o momento definidor por isso. Porque uma coisa é estarmos aqui assim, aí nestas 2 semanas em garras de sordina, de bastidores... Sai de Portugal aos 30, não é mau. Telefonemas... Ou não, ou pode ir pelo caminho lá Lassana Diarra e depois sujeita-se à penalização. Eu não sei, atenção, não sei. Não sabes mais coisas do que estás a dizer. Não sei, não. Sabes mais coisas do que estás a dizer. Não sei, não, senhor. Eu só vi alguns artigos a falar do caso Lassana Diarra. Vi artigos a falar do caso Lassana Diarra. Eu mandei-te um. Há artigos que estão a dizer que Gyökeres, porque o caso Lassana Diarra, para ser não dá a Gyökeres nenhuma liberdade. A única coisa que permite é que um jogador que rescinda sem justa causa, como algum pode fazer, não tenha qualquer sanção desportiva. Não haverá sanção desportiva se ele rescindir com justa causa. O que haverá depois é o pagamento da indemnização, que será calculada com base a começar na cláusula de rescisão que ele tem para o Para as pessoas perceberem, qualquer jogador pode... O que é preciso alegar para... Pode rescindir sem justa causa, de forma unilateral. E pode inscrever-se no dia a seguir por outro clube. Desde que perceba que vai ter que pagar uma indemnização, ele e o clube que o contratar têm que assumir essa possibilidade de haver indemnização. Isso medida com o Rafael Leão? Com o Rafael Leão, exatamente aconteceu isso, exatamente. Que foi isso, o Lille também foi condenado a pagar solidariamente a indemnização ao Sporting, não é? E o processo o Rafael Leão nem percebe como é que está nesta altura. Creio que acabou. Já acabou definitivamente. Eu achava que ainda havia qualquer recurso, mas pronto, foi um valor muito inferior àquilo que o Sporting pedia. Quem pagou foi o Milan. O Sport, mas foi através do pagamento depois ao Lille também. Portanto, estamos a falar de um acordo, de um processo que é complicado, é arriscado será para o jogador. Caso certo? Acho que se Gyökeres não aparecer da data que tem que aparecer, se fizer greve, se faltar ao trabalho, estamos a falar de um caso muito mais bicudo. Para toda a gente, para o próprio Gyökeres. Para o próprio Gyökeres, para o próprio Sporting, que vai arriscar não receber os 80 milhões de euros se o caso for por termos legais. E um clube da dimensão do Arsenal presta-se a comprar... Não sei. É que isto do não Arsenal, se calhar, não. Isto não é o Cardoso Varela para a Croácia. Não é, mas... Tem outra dimensão. Obviamente estamos a falar de um negócio muito complicado. Como o Arsenal entra numa jogada dessas? Não sei, Pedro, não sei. Não sabes? Não sei se entra, não. Não sei se entra. Não sei se entra, não sei se... Ele não sabe, mas estás muito confiante na ética e na moral das pessoas. Não disse isso. Não, o André Berta tem um histórico. Claro que tem. Tem um histórico.
Nunca ouvi fazer isso, mas se calhar há uma primeira vez para tudo. Também nunca vimos muitos jogadores Não, a acionarem há uma primeira vez para tudo. essa rescisão. O que pode acontecer também, e já agora, porque eu tenho pregado sozinho nessa teoria, que é apenas uma teoria, que antes disso acontecer, de 6, que o Sporting denuncie o acordo do Arsenal com o Gyökeres. É só uma teoria, mas que pode e, na minha opinião, deveria acontecer. E há acordo? Não sei. Eu não falo com o empresário. Mas sabes que há acordo, não? O que é que o Sporting vai denunciar? Não sei. Também não vi as mensagens. Dizem que há acordo. Os outros clubes que batem à porta, batem todos na porta e faz ricochete na porta. E portanto... Foi como os clubes que foram ao Coventry há 2 anos para contratar o Gyökeres. A mesma coisa. Bateram não todos é a mesma na coisa. Porta, É que rigorosamente é um bom exemplo. É rigorosamente a mesma coisa. E portanto isto é um jogo de paciência. Se ele vai fazer isso a 6 de julho, acho que é interessante, porque claro. Não é como cá, que de vez em quando há greve na CP, que até é uma série de dias, não é? Os suecos não há memória de fazerem greve. A última vez que fizeram uma fábrica na Suécia foi por causa da Tesla. Portanto, os suecos não fazem até a greve. Mas era giro. É um para país perceber. com um sentimento social-democrata muito forte, uma democracia muito forte. Era muito engraçado perceber isso. Eu acho que era... Olha, pipocas. Eu acho que, assim, entramos na fase das pipocas, claramente, se isso acontecer. Vítor Pinto, estas teorias, estes cenários que o Sérgio e o Pedro trouxeram aqui para a mesa, acreditas que possam acontecer? Vamos lá por partes. Num dos momentos de debate mais aceso em relação à questão de Gyökeres, eu disse sempre que não acreditava que a rescisão por justa causa fosse sequer esgrimida. No caso do Gyökeres, por exemplo, um subterfúgio que seria a lei Webster não se aplica porque ele ainda não completou 28 anos, embora já tenha as 2 temporadas preenchidas pelo Sporting, que daria para isso. Portanto, nem sequer a lei Webster, que seria sair com a indemnização a ser apenas o valor salarial que teria que ser pago até ao final do contrato. No meio disto tudo, o senhor Hassan Chetinkay e o senhor Vítor Gyökeres podem recusar todas as propostas que quiserem em todos os clubes. Agora, há um facto aqui que não é despiciando, é que têm um acordo, têm um vínculo laboral em vigor com o Sporting por mais 3 épocas. Se continuarem a rejeitar abordagens, seja da Juventus, do Borussia de Dortmund, de algum clube da Moldávia, de Chipre, Grécia, Turquia ou lá o que for, têm que depois honrar o vínculo laboral que está em vigor com o Sporting. A menos, porque essa para mim é que poderia mudar o âmbito da conversa, em que o Arsenal decida efetivamente fazer uma proposta que no mínimo corresponda àquilo que o círculo próximo de Gyökeres entende que é verba de saída. Já estamos cansados de salientar aqui que não há nenhuma proposta que o Sporting tenha recebido ou lhe tenha sido comunicada no valor de 60 mais 10. Portanto, os 60 milhões não existem neste momento. Portanto, a menos que o Arsenal decida fazer algo que nos Estados Unidos eles não gostam, e os donos do Arsenal são americanos, que é apostar contra si próprios. Portanto, se eles já colocaram 55 em cima da mesa, se sabem que o empresário não aceita mais nenhuma proposta, se não existe mais nenhum clube verdadeiramente na corrida neste momento, se não há leilão, e eles neste momento vão ter que apostar contra si próprios. Portanto, vão ter que subir a proposta mais cedo ou mais tarde, exatamente o que estávamos aqui a dizer, porque isto é tudo muito bonito. Aliás, só temos ideia de um telefonema entre o Gyökeres e Federico Varandas, que foi na véspera a Federico Varandas ter falado em Leiria. Portanto, o que ele comunicou na altura. E também na parte das ameaças, também estava parte da conversa com Federico Varandas, com o Vítor Gyökeres. Gyökeres falou diretamente com o Presidente, o Sr. Hassan Chetinkay não devia estar por trás a mexer os fios, não devia estar um senhor encapuçado com uma AK-47 ao lado dele, e mesmo falando diretamente com Gyökeres não se entenderam. Portanto, o processo arrasta-se e, atenção, eu estou a ouvir aqui o tic-tac, que é o momento em que o Gyökeres tem que se apresentar em Alcochete. E esse vai ser um momento definidor. Se o Gyökeres se apresentar, estiver disposto a trabalhar e a cumprir profissionalmente e laboralmente com o Sporting, mesmo havendo uma paz podre, a situação pode avançar de uma determinada forma. Se o jogador, por algum motivo, não tiver aquele problema que às vezes os jogadores tinham antigamente, de perder o avião, se atrasar, ter um problema pessoal e abrir um conflito com o Sporting, acho que a partir daí as partes estarão irremediavelmente extremadas.
Querias acrescentar, não, há aqui uma coisa que também não tem sido dita muitas vezes, não ouvi pelo menos ninguém tocar neste ponto. Sabemos que há aquela cláusula de 60 milhões de euros, aquela penalização, ou há uma cláusula de 60 milhões de euros que o Sporting pode anular pagando 10% aos agentes desse valor, e há uma cláusula no contrato de Gyökeres que é clara, que estabelece, que dá exclusividade aos empresários dele, à Sunset Incaia, para fazer o negócio. Portanto, aquela entrada de Jorge Mendes no negócio teria que ser sempre à margem de Setincaia, que tem sempre os seus 10% garantidos. A questão é que essas cláusulas de exclusividade que é dada aos agentes, que é bastante comum no futebol atualmente, acontece com muita gente, e o caso de Darwin Núñez, por exemplo, do Benfica, tinha uma cláusula dessas, o La Sálvia, que acabou por o Benfica ter que pagar para libertar Darwin dessa obrigação do negócio ser exclusivo com aquele empresário. Isso é uma cláusula relativamente frequente nos contratos atuais e basicamente é uma cláusula que é entre o clube e o empresário, pela qual o clube paga o empresário para a promoção do jogador e para a promoção do negócio. E parece-me que, de alguma forma, o Sporting pode considerar que isso não está a ser feito, não é? Porque os empresários, aparentemente, não estão a puxar o negócio para cima, querem puxá-lo para baixo. Querem puxá-lo para os 60 mais 10 e não para os 80 que Frederico Varandas tem tocado. Portanto, parece-me que pode ser um ponto interessante o próprio Sporting ter essa arma do seu lado. Eu não sei como é que está a cláusula, mas se a cláusula for o que é normal nestes contratos, ficas com 10%, é só para ti, pela promoção do negócio e por conseguires o melhor negócio possível para o Sporting. Portanto, eu fico curioso para perceber... Há aqui uma coisa que é importante. Se essa cláusula pode virar-se contra os empresários também. Não é só dizer que há 60 mais 10. Independentemente dessa cláusula, porque é como um mandato. Aquela cláusula funciona como um mandato. Claro, é um mandato de exclusividade. De exclusividade. Mas há uma outra coisa que nós nunca juntamos à conversa e que temos que começar a juntar. A semana passada, o Arsenal comprou um jogador acima da cláusula para poder pagar em 4 vezes. Portanto, só para se ter uma ideia. Zubimendi? Comprou o Zubimendi à Real Sociedade, que era 60 e aceitou pagar aos 65 ou qualquer coisa, para poder pagar isso em 4 vezes e para a Real Sociedade fazer o factoring e para receber logo os 60... Como fez o João Félix no... Sem caroço. E, portanto, se fez isto com o Zubimendi, outra das premissas do Arsenal não é só dizer que é 60 mais 10, é dizer que é pagar em 3 ou 4 anos. Que é o normal. Que é o normal. Era pronto. Pronto, ninguém paga a pronto. Mas, segundo parece, nessa mensagem a existir, se é que existe a mensagem, não deve lá estar também, olha, já agora é pronto. Não, pagas em 4 vezes ou 5. Há muitas coisas. Não, uma das coisas que está na mensagem é os prazos de pagamento também. Tem que ver a mensagem. Pá, não estou a duvidar de ti, Sérgio. Se calhar falas já viste. do áudio da mensagem. Se calhar já viste. Empresário de Gyökeres, o Viana? Se calhar já viste. Aquela mensagem que é o suposto resumo da reunião, aquele que dizem que é o resumo da reunião, que depois é uma ata. É uma espécie de uma ata de então o que foi acordado foi isto. Por WhatsApp. E depois há um áudio do Viana, até 2, na verdade em 2 momentos diferentes, a anuir, a confirmar, a concordar com o que estava lá. E nessa mensagem, nesse resumo de reunião, há 2 pontos. O primeiro ponto fala da tal proposta ou da tal saída por 60 mais 10 e fala dos prazos de pagamento. Creio que chega a 3 anos e meio, não me lembro em detalhe, mas creio que chega à volta de 3 anos e meio. E o segundo ponto fala do tal bónus de 500 mil euros que o Gyökeres teve direito a ele por causa dos 50 golos e assistências que conseguiu esta época e que vai ser pago em outubro deste ano, que é quando essas mensagens falas daquelas de setembro do ano passado. De 18 de setembro, a primeira mensagem, e a mesma mensagem é enviada outra vez para uma nova confirmação de 18 de outubro. Vítor Pinto, com tudo o que estamos aqui a falar de Gyökeres, será possível, e peço-te uma resposta rápida, alguma vez vermos esta imagem, mas Gyökeres a brindar com Frederico Varandas, a transferência fechada para o Arsenal, que é o objetivo dele, e o Sporting a festejar a venda mais cara do clube? Muito 60 mais diretamente, 10, não é? a senhora Catarina... Se for.
Depende dos mais 10. A senhora Catarina Larsen, que foi uma atleta de grande relevo, acho que já é ex-atleta de triatlo, com medalhas internacionais, tem uma existência própria, não precisa do Dr. Frederico Barandas para ir a festas. Eu até nem entendo muito bem, como presidente de um clube, esteja presente em casamento de jogadores. A relação é laboral, tem que ser uma relação mais distante, ainda que de respeito, capitão da equipa e de colaboração. Mesmo sendo o capitão de equipa, eu tenho bastantes dúvidas que fosse normal e tenho dificuldade em encontrar um exemplo semelhante. Ainda agora estava aqui a trocar mensagens sobre isso com um grande amigo nosso e que também participa aqui na Média Livre, sobre até que ponto isso seria normal. Eu não me consigo lembrar de um caso semelhante, se calhar há, mas não é normal. Portanto, estar a senhora Catarina Larsen, na por cima sueca, sempre, aliás, já tínhamos sabido, até aqui nos ecrãs da Média Livre, que ela tinha uma relação muito cordial, para não dizer de amizade, também com o Vítor Guiocres. Se calhar o facto de serem compatriotas ajuda, portanto, ela estar ali presente é normal. Ter publicado a foto também demonstra que quer encarar este caso com normalidade. Amigos, negócios à parte, situações que envolvem o Dr. Frederico Barandas, o Sporting, Vítor Guiocres e o futuro profissional de Vítor Guiocres são outra situação. A partir daqui, neste momento, acho muito difícil estar a prever qual vai ser, sobretudo não é questão do desfecho, porque o desfecho eu também sou capaz de pôr as mãos no fogo e dizer que se vão entender, o Arsenal vai subir a proposta e vão acabar de que negociando prazos de pagamento por chegarem a uma solução mais equilibrada. Agora, até esse ponto, podem existir um caminho de pedras, pode existir uma via sacra. Se para a semana o Guiocres se esquece de se apresentar em Alcochete, as posições ficam extremadas. Se o Arsenal continuar a nem sequer chegar aos 60 e nem apresentar proposta nenhuma, isto vai obrigar o Sporting a tomar posição, a tomar uma posição hostil em defesa dos seus interesses. Aliás, podemos ver FIFA e UEFA, neste caso sem IFAB, também a entrarem ao barulho pelo lado do Sporting, se for caso disso, porque claramente haverá alguma força e alguma influência negativa por trás do Guiocres a levá-lo a não cumprir as suas responsabilidades com o Sporting se ele não comparecer em Alcochete. Obrigado, David. Muito bem, vamos falar do Futebol Clube do Porto. Empatou com o Al-Ahly a 4 golos, está fora do Mundial de Clubes e a pergunta que fazemos é se Martin Anselmi tem condições para continuar no Futebol Clube do Porto. Fizemos esta pergunta aos leitores do site do Record e este é o resultado, com a maioria a dizer que Martin Anselmi não tem condições para continuar, 54,4%. Sim, 45,6%. Há quem acredite que Martin Anselmi tem condições para continuar no Futebol Clube do Porto. Vítor Pinto, mais do que votos, peço que nos tragas a tua informação para já. Martin Anselmi tem condições para continuar no Futebol Clube do Porto, daquilo que sabes? O Record pode estar em condições de adiantar que Martin Anselmi ainda não foi despedido. Portanto, ainda? Tens aqui uma novidade em primeira mão. Foi no avião não foi a esta hora. Exatamente, continua a ser treinador de Futebol do Porto e André Vilas-Boas vai ter que tomar uma decisão difícil. André Vilas-Boas atravessou-se de uma forma muito ostensiva pela necessidade de dar condições ao treinador para encabeçar o projeto, moldar o plantel face à sua ideia de jogo, trazer reforços não só para colmatar as saídas. E atenção, o Futebol do Porto está a acabar o Mundial e o Fábio Vieira e o Marcano, em princípio, não continuam. Aliás, veremos se o Marcano, que ganha o mesmo que o Pepe ganhava o ano passado e também sofre muitas lesões, se faria sentido renovar ou não, mas seja como for, provavelmente numa primeira fase, o plantel do Futebol do Porto até fica com menos soluções. E a partir daqui, o André Vilas-Boas vai ter que tomar uma decisão muito difícil para ele, mas face também ao que ele disse depois da segunda jornada, que estava envergonhado pela prestação do Futebol do Porto. Tudo o que se passou com o Al-Ahly só pode ter agravado esse sentimento. O Futebol Clube do Porto, quando o resultado estava 3-3, estava a um golo de se apurar para a segunda fase, o que seria um verdadeiro milagre, de colocar pressão sobre o Palmeiras, e o Futebol Clube do Porto colapsou. E o elogio, David, o único elogio que foi feito ao Futebol Clube do Porto na primeira jornada foi que defensivamente tinha melhorado contra o Palmeiras. Pronto, é só ver o contraste com este jogo ontem com o Al-Ahly. Portanto, expressa mesmo que a história do cobertor está muito curto, a equipa não responde, não evolui e, sobretudo, depois de um mês sem competir, não deu sinais de crescimento. O Futebol do Porto ganhou 5 dos últimos 6 jogos no campeonato e André Vilas-Boas estava esperançado que este Mundial consolidasse
algum crescimento para poder dar seguimento ao projeto desportivo. E afinal o que vimos foi um colapso geral do Futebol Clube do Porto, foi a pior equipa europeia presente no Vítor, Mundial. deixa-me só para ficar bem esclarecido. Força. O cenário mais provável neste momento, e corrige-me se percebi mal o que disseste, mas o cenário mais provável neste momento é Martin Anselmi ser despedido. Acho que há um consenso dentro do Futebol Clube do Porto e fora do Futebol Clube do Porto que as condições para a continuidade de Martin Anselmi são mínimas. Agora, a decisão é de André Vilas-Boas. E já no final da época, David, numa situação em que parecia insustentável a continuidade de Martin Anselmi, André Vilas-Boas fez prevalecer a palavra que tinha dado na altura da paragem das seleções de março, em que deu uma entrevista onde garantia que o Martin Anselmi era o homem do projeto. Portanto, o que o André Vilas-Boas disse na entrevista que deu ao jornal O Jogo, em março, na paragem das seleções, continua válida. Portanto, ele continua, aquilo que ele disse era para a próxima época. Não disse que o Martin Anselmi estava a prazo até ao Mundial. Portanto, o André Vilas-Boas vai ter que ter, se tiver que tomar uma decisão de se libertar de Martin Anselmi, vai ter que ter coragem de aceitar as críticas, ter poder de encaixe e tentar demonstrar que o melhor caminho para o Futebol Clube do Porto tem que ser com outro treinador no comando técnico, ainda que tenha que ficar a pagar a 3 treinadores, que seria essa realidade que se poderia colocar. Agora, não consigo perceber como é que alguém pode acreditar que o Futebol Clube do Porto, a menos que haja um enorme ato de fé, depois de um mês sem competir, volta a dar uma péssima imagem, como é que agora, a seguir a mais umas semanas de defesa, vai de repente aparecer num plano competitivo muito superior. E esse sim é algo que é muito difícil de compreender e pelas reações públicas que estamos a perspectivar, que o Record já tem e que já lemos de várias figuras ligadas ao Foco do Porto, existe, depois do Foco do Porto, só isto, David, ter andado em guerra civil e ser um clube dividido, agora parece que em termos de opinião pública está de facto muito unido, que é em relação à falta de condições de Anselmi para continuar. Muito bem, peço-vos uma resposta curta, Sérgio. Há futuro para Anselmi no Porto? Eu acho que estes 45% que dizem que Anselmi deve continuar são adeptos do Benfica. Não são portistas. São adeptos do Benfica do Sporting, de certeza. Isso não conseguimos ter a certeza, sim, mas não, quem vota no site, sim. Vou usar uma expressão em inglês, que é o Anselmi é um dead man walking, acho eu. Acho que está numa situação que parece muito difícil, quase impossível, que consiga dar a volta a isto, consiga virar os adeptos a seu favor, virar a equipa a seu favor. Até as últimas declarações de André Vilas-Boas, do humor na mesa, e depois aquela meia resposta de Anselmi, quando diz que temos de saber em que sentido é que é o humor, qual é o humor que queremos dar. Acho que também diz que há ali um corte claro também ou pelo menos um desencanto já da direção, e de facto para André Vilas-Boas vai ser complicado ter que explicar esta paixão que teve tão curta pelo treinador. Pedro, é a decisão mais sensata se Vilas-Boas decidir despedir Anselmi, com tudo o que tens visto? Bem, desportivamente falando e vendo o futebol do Porto, é muito fraco, é muito pior do que no tempo de Vítor Bruno. E, portanto, sim, a resposta é sim. Agora o Porto não pode olhar para isto, acho eu, olhando apenas para o treinador. A sua direção desportiva é calamitosa. Não há outra palavra para a definir. O Porto já investiu 75 milhões de euros em jogadores, ontem tinha a maior parte deles no banco de suplentes. E, portanto, acho que há pouca margem para que André Vilas-Boas não intervenha. Mas também André Vilas-Boas tem que corrigir o seu discurso. Não é vamos ser campeões nacionais, não é vamos ganhar a Liga Europa, não é vou pôr uma vitrine para o troféu do Mundial de Clubes. Não é nada destas coisas. Ele tem que acertar, tem que ser melhor, na minha opinião, melhor aconselhado e saber dizer as coisas no momento certo e a forma como diz e o seu conteúdo. Porque não pode iludir os adeptos desta forma mais um ano. Não pode mesmo.
Muito bem, recordamos o 11 do Benfica para o jogo com o Bayern, com Cockchu, que está no banco. Este é o 11 do Benfica: Turbin, Osnes, António Silva, Otamendi, Dal, Barreiro, Renato Sanches, Di Maria, Prestiani, Sheldrup e Pavlidis. Entretanto, Bruno Lage, Sérgio, e muito rapidamente, falou no Flash Interview, diz que quer agressividade e jogadores ágeis. Não falou diretamente de Cockchu, mas justificou este 11 titular com agilidade e agressividade. Entendes esse argumento? Eu percebo que o queira, custa-me entender que Sheldrup e até Di Maria sejam essa agressividade que Bruno Lage precisa. Prestiani também. Até é um jogador agressivo, é pequenino, mas até é daqueles... Faz um chihuahua. Não, mas é um jogador... Falou também capacidade de driblar, já agora para... É um jogador, pelo menos, mais vertical, que consegue acelerar o Prestiani. Consigo entender mais o Prestiani, mas depois Sheldrup, de facto, não é isso. Aliás, o Benfica, na época passada, até o jogo com o Aroca, por exemplo, sofreu um segundo golo com o Sheldrup a defender com os olhos. E acho que é um bocadinho contraditório. E foi o que o afastou da equipa. Muito bem, temos de terminar. Sérgio, obrigado. Também Pedro, a ti, Vítor, e obrigado também, assim, obviamente, que esteve deste lado. Mas fico com o Now, já a seguir, Jornal à Noite, com o Pedro Mourinho. Boa noite.